Ei, queridos do nono ano, sejam muito bem-vindos agora à correção do PET avaliativo. Gente, já tem umas 2 semanas aí que esse PET foi lançado, né, se eu não me engano. Então eu tô trazendo para vocês agora a discussão de algumas questões, né, para vocês corrigirem o PET de vocês, né, porque o importante é que vocês façam, né, depois de tantas aulas postadas, depois de tanta correção de atividade aqui, eu tenho certeza que vocês conseguem responder isso aí sem precisar de vir olhar a resposta. Então, vocês respondem primeiro, vem aqui só conferir se acertou e com certeza vai acertar porque eu confio no potencial de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Número 1, leia o texto a seguir. A pergunta, quem é você? Recebia invariavelmente a resposta. Sou gente do coronel fulano. Essa maneira de redarguir dava imediatamente a quem ouvia as coordenadas necessárias para conhecer o lugar socioeconômico do interlocutor, além de sua posição política. O termo gente indicava primeiramente que não se tratava de alguém do mesmo nível que o coronel ou sua família. Caso contrário, o parentesco seria invocado logo de início para situar o indivíduo dentro do grupo. Diria, por exemplo, sou primo do coronel fulano. Com base no texto, conceitue coronelismo, destacando a sua importância para o funcionamento nos primeiros anos do Brasil República. Aí tá lá. Coronelismo foi uma prática na Primeira República. Era o coronel quem detinha o poder político e econômico local, exercendo seu papel através de troca de favores e muitas vezes por meio da violência. Então aqui está pedindo para você conceituar o coronelismo. Mas aqui no texto eu queria ressaltar para vocês que quando fala assim, sou gente do coronel fulano, quando fala assim o termo gente, né, ele está praticamente se diminuindo para dizer, eu sou uma pessoa que mora sob os domínios do coronel fulano, trabalho para o coronel fulano, já ressaltando que ele possuía uma posição inferior a este coronel e estava sob o comando dele. Né? Que igual eu disse assim, se fosse parente ou alguma coisa, eu diria, eu sou primo do coronel fulano, sou irmão do coronel fulano, enfim. Era assim, para vocês terem uma noção de como que o coronelismo agia na vida, na sociedade. 2. Leia os textos a seguir. Texto 1. Cidadania da mulher, a conquista histórica do voto feminino no Brasil. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, a mulher brasileira conquistou o direito ao voto. Sueli Vidigal relembrou a história combativa das mulheres pelo direito de votar em sua justificativa no PL. O voto feminino no Brasil assegurado após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto, fruto de uma longa iniciativa antes da proclamação da República. Texto 2. Entenda a baixa representatividade das mulheres na política brasileira. Quase 90 anos após o direito ao voto feminino, o Brasil está entre os piores do mundo em participação das mulheres em cargos eletivos. Ao longo dos anos, os espaços de decisão política têm sido majoritariamente ocupados por homens. Em uma democracia representativa em que a maioria da população do eleitorado é composta por mulheres, a baixa representatividade feminina é um sintoma de desigualdade de gênero e contribui para que demandas não sejam discutidas. A partir dos textos, elabore um comentário acerca da representatividade das mulheres brasileiras ao longo do tempo, destacando a importância dos movimentos sociais para a conquista e manutenção dos direitos. Gente, se a gente for colocar essa resposta bem completa, ela fica extra gigante, muito maior do que essa que eu coloquei aí. Mas então vamos lá ver o que eu coloquei. As mulheres, devido à exclusão histórica na política, só alcançaram o direito de votar por meio de vários movimentos sociais a partir do ano de 1932, no governo Getúlio Vargas. Somente a partir de 1946 é que o voto se torna obrigatório a elas. Ainda hoje, muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Por isso, a luta continua. Então, gente, resumidamente, eu coloquei aí o que fala estes 2 textos. Porque a mulher, por exemplo, até 1932, onde garantiu o direito de votar, teve várias lutas anteriores, né, que eram manifestações em busca dos direitos da manifestação política.
Depois eles colocaram em 1932 o voto facultativo, votava se quisesse. Agora, né, a partir de 46, tornou-se voto obrigatório. Mas, como o texto segundo diz, né, o Brasil é um dos piores, principalmente na América Latina, em representatividade de mulher no poder. Poucas mulheres são deputadas, vereadoras, prefeitas, né? E nós tivemos até hoje somente uma presidente. Inclusive, essa semana ocorreu aí um fato com uma deputada, da qual ela foi assediada na Câmara lá em São Paulo, e que mostra como, além da mulher ser pouco representada nesses ambientes, o desrespeito de alguns da classe masculina a ponto de não ver a capacidade de uma mulher de governar, de expor os seus pontos políticos de discussão e achar que ela é um objeto que ela pode ser assediada dentro desses ambientes, né, por vários machistas que existem. Não estou dizendo, nem estou generalizando, não, mas que existe, existe. Vocês podem procurar aí e vocês vão ver que esse fato triste aconteceu durante essa semana. 3. O imperialismo no século XIX constituiu um processo complexo de expansão territorial e disputa entre as nações europeias. Considerando a citação, elabore um parágrafo destacando a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial, 1914. O imperialismo foi o maior causador da Primeira Guerra Mundial, devido à disputa por territórios entre as potências europeias. Vocês lembram, né, daquela pizza que a gente viu nas aulas anteriores aí, onde eles estavam repartindo aí regiões da África e da Ásia, onde eles iam, né, as potências europeias iam explorar. Países que tinham menos participação começaram a entrar em disputa com os demais. E esse imperialismo aí foi só acirrando as disputas entre esses países que culminou, então, na Primeira Guerra Mundial. 4. Leia os textos a seguir. Texto 1 é para você observar aí essa charge, né? Tá aqui um rabo, né? Esse aqui é um rabo. Dando uma lapada aqui no tio Sam, porque todas as vezes que você vê a representatividade dos Estados Unidos aí, com essa cartola e tal, eles colocaram o tio Sam, que é uma representatividade histórica dos Estados Unidos desde lá a Primeira Guerra Mundial. E aí ele tá, né, derrubando aí a primeira parte do dominó, que vai caindo aí, aquele famoso efeito dominó, que vai respingar onde? Que vai cair em cima de quem? Em cima do trabalhador brasileiro. Então isso aí trata-se da crise que atingiu os Estados Unidos e automaticamente respingou cá no Brasil. O texto 2. O Brasil no período da deflagração da crise de 1929. O texto vai falar aí sobre a quebra da Bolsa de Valores e quais as consequências dessa quebra da Bolsa de Valores para o Brasil. Então vamos direto para a pergunta. Analisando o contexto político e econômico anterior à Segunda Guerra Mundial, os textos revelam que a crise de 1929, resposta correta é a letra B, provocou graves consequências para o Brasil que dependia do mercado externo, principalmente aí, gente, na venda do café, na indústria cafeeira do Brasil, tá? Então o Brasil teve muito prejuízo na economia por conta de tudo que eles tiveram que fazer para manter aí a valorização do café. 5. Leia o texto a seguir. Após o ato, iniciou-se um regime de exceção que durou até 1985. Nesse período, houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado. Mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. Com base na reportagem acima, escreva com suas palavras como a sociedade civil brasileira planejou a deposição de João Goulart, culminando no golpe civil-militar de 1964. Então, como que as pessoas, por isso que chama assim, golpe civil-militar, porque não foi só os militares. Houve muitas pessoas, muitos civis envolvidos nesta época para que ocorresse esse golpe. Como que isso aconteceu? Eles acusaram João Goulart de comunista. A sociedade civil, com a ajuda da igreja, organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Teve apoio de emissora de TV
e foi o que abriu as portas aí para os militares agirem e dar o golpe. Então, teve sim participação da população, teve sim muitas pessoas que favoreceram aí este golpe militar no Brasil. 6. Após ler e, se possível, ouvir a canção Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, responda. Quais os sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima? Reparamos na semelhança de sonoridade entre cálice e cálice, como se suplicasse. Pai, afasta de mim esse cálice. O sujeito lírico pede o fim da censura, essa mordaça que o silencia. Então, afasta de mim esse cálice não quero mais ficar calado, quero poder me expressar, quero lutar, quero votar, eu quero participar da política do meu país, eu não aguento mais essa repressão. Isso tudo está aí embutido nessa palavra cálice. E agora é a hora da autoavaliação, né? No finalzinho aí tem a autoavaliação, né? Depois de todas essas aulas aí que a gente foi melhorando aí do começo até agora, né? Muitas dificuldades de gravação, que eu não sou blogueira, não sou youtuber, né? Mas eu vim aqui dar o meu melhor para que os meus alunos pudessem entender e aprender um pouco, que a intenção é aprender um pouco das atividades. Não é vir aqui só copiar uma resposta e mandar uma atividade. Não. É para estudar um pouco, né? Fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha para você fazer a sua. E agora é a hora de você dizer o que você aprendeu em história. Se você ler essas afirmativas aí, você vai colocar. Se você aprendeu, você vai colocar sim. Se você não entendeu muita coisa, você vai colocar em parte. Se você não aprendeu nada, você vai colocar não. E as afirmativas são as seguintes. Compreendi as relações de poder entre as oligarquias nos meus primeiros anos da República Brasileira. Então, você entendeu como funcionou a Primeira República, né? Como que era aquela questão ali dos coronéis, de como era a troca de favores, né? Como eles se mantinham no poder? Sim, em parte ou não. Compreendi os conceitos de governos populistas no Brasil? Exemplo de Getúlio Vargas, né? Como que ele usava a sua popularidade, como ele chegava nas pessoas para poder fazer os seus discursos, sim, em parte ou não. Compreendi o processo de consolidação, censura e repressão aplicados pelo governo militar no Brasil? Você compreendeu como era feito esse processo de censura, de repressão, como é que os governos militares controlavam a vida das pessoas, né? Que tipo de tortura que eles sofriam? Coloca aí, se sim, em parte ou não. Compreendi o processo de globalização e transformação política mundial após queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Você vai dizer se entendeu como funcionou esse processo de globalização, o contexto de multipolarização, deixar de ser um mundo bipolar, né? Que era a disputa entre capitalismo e socialismo, para agora se tornar um mundo multipolar, sobre várias influências. Vocês entenderam isso? Sim, em parte, não. Mas então é isso. Se foi útil, você curte, se inscreva neste canal, compartilhe com seu colega que está precisando aí de corrigir as suas atividades. E se eu não volto aqui antes do Natal, Feliz Natal para vocês, um grande abraço.